Muito bem, mais uma sessão de estudos do Livro dos Espíritos. Hoje é 3 de maio de 2021. Livro terceiro, As Leis Morais. Esse verdadeiro tratado de conduta para que a gente seja feliz. Que coisa, né? Uma receita simples, através de 10 leis que nos trazem um conhecimento moral bastante grande. Nós estamos na Lei do Trabalho, que é o capítulo 3. E ele começa com a necessidade do trabalho e depois fala do repouso e tudo. Então, nós vamos estar da questão 674 até a 685, estudando. É um momento muito bom, muito importante do estudo do Livro dos Espíritos. A questão 674, Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E aí os espíritos dizem, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Olha em que patamar que ele nos eleva. Ou melhor, que ele eleva a lei do trabalho, né? É uma necessidade. E ele comenta, a civilização obriga o homem a trabalhar, eu digo os espíritos, né, comentam, na verdade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, no nosso dia a dia, se a gente fizer uma análise bastante fria, nós vamos perceber que o que o nosso trabalho promove, de maneira geral, é suprir nossas necessidades e nossos prazeres. Nossa, mas eu não trabalho por prazer, eu não trabalho para obter prazer. Será que quando a gente compra aquela coisa, né, adquire aquele objeto, aquele sonho de consumo, será que a gente não está satisfazendo o prazer? Sabe? Seja um carro, seja uma roupa, seja um chaveiro que seja. Mas está atingindo, sim, esse nível de satisfazer prazeres, né? A questão 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Aí os espíritos falam, não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O que ele quer dizer com o corpo? O corpo trabalha o tempo todo. Então, nós estamos trabalhando todo o tempo. Percebam o coração. Coloca a mão no coração e vai sentir ele pulsando. Desde que ele começou a bater, ele não para, ele vai até o fim, ele está trabalhando, bombeando todas esse líquido que é o sangue, levando alimento para cada uma das células. Então, o corpo trabalha também, né? E aí, o Kardec pergunta, e por que o trabalho é imposto ao homem? Olha só, imposto, uma obrigação. Passou da necessidade, é uma obrigação, é uma imposição. Aí os espíritos falam, é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma necessidade física. E uma expiação, e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Olha que coisa, ao mesmo tempo essa consequência, né, da necessidade corpórea, uma expiação e também um meio de aperfeiçoar a inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, não sairia do lugar. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Então, o trabalho promove tudo isso, segurança, bem-estar, né? Então, alimentação, tudo isso é fruto do trabalho. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. O trabalho intelectual é tão importante quanto o trabalho físico. Não podemos dizer que um é melhor do que o outro, porque um não vive sem o outro. O intelectual, sem a ação do físico, ele morre ali. É uma ideia que não vai para frente, né? Aí, Kardec pergunta, por que, isso na questão 677, por que a natureza provê por si mesma
a todas as necessidades dos animais. Opa, mas peraí, por que para o homem não, para os animais, está tudo ali, à disposição dele, ele não produz, ele não faz, né, acontecer ali, ele vai lá e colhe. Isso é o que a grande maioria faz, né? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, como você também, Kardec. Mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Então, os animais trabalham, sim, como os homens. Só que o trabalho para os animais está limitado à conservação deles. Então, é satisfazer as necessidades básicas, né? Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo, que é como o trabalho animal, né? E o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Bom, o animal é animal desde que ele chegou naquele nível. Então, digamos, a ave constrói um ninho como ela aprendeu há milênios atrás. Ela aprendeu e não saiu disso. Ela pode ter aperfeiçoado um pouquinho, mas é o que ela sabe fazer, o ninho para reproduzir. Ela sabe abrir uma determinada noz para que ela possa tirar o alimento e satisfazer a necessidade básica dela, que é a alimentação. Mas ela não inventou depois disso um abridor de nozes, nada disso, né? Assim como ela não inventou um ar-condicionado para melhorar o ninho dela. Não, o ninho é aquilo que é a forma dele agir, assim. O inseto que faz o favo, como é o caso da abelha, que aquilo é discutido entre cientistas, a perfeição daquele octógono, né? aquele casulo, que na verdade é isso, com 8 faces, e que uma está do lado da outra, e que economiza a parede, porque a parede de uma é a parede da outra também. A formação, o ângulo é sempre o mesmo. Não importa se a abelha está na América, se a abelha está na Ásia, se está na Índia, se está no Novo Mundo, lá na Austrália, né? Novíssimo Mundo. Né? Então, é tudo igual. Ela aprendeu a fazer daquele jeito e faz igual. Então, essa é a diferença entre nós e os animais, que nós desenvolvemos também o pensamento. Então, o trabalho para nós tem uma conotação diferente. Esses dias eu estava conversando com meu filho e ele estava fazendo um trabalho lá, né, como é que chama? No lustre, né, que ele tinha lá. Eu falei, que legal você está fazendo. Ele falou, olha, eu levei para vários lugares para ver se eles consertavam. Eles não conseguiram consertar. Todos eles falaram, olha, não vai ficar bom. Então, eu estou fazendo e estou achando que eu vou ter sucesso. Aí eu comentei com ele, eu falei, puxa, nada com uma boa dificuldade para trazer a gente a criatividade, né? A melhoria, a superar as dificuldades. Então, o trabalho faz com que a gente supere as dificuldades, que a gente vá fazer alguma coisa que... Olha o trabalho intelectual dos cientistas, em tempo recorde, fazer tantas vacinas para resolver um problema mundial. Então, é o trabalho colocado mediante uma dificuldade para que ele se supere, o homem se supere, né? Então, o trabalho é algo realmente muito importante. E aí a gente fala, puxa, era para ser até uma expiação, porque, claro, a gente depende disso e precisa correr atrás, e precisa, né? Mas nós, em vez da expiação, como os espíritos colocam para a gente, passa a ser um instrumento de progresso, né? Mas, deixa eu ver se eu falei aqui, isso. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados da sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem, trabalhando. Então, os animais vão atrás de se manter vivos, de se conservar vivos. Então, eles trabalham também.
Então, pode ver, de manhã ou de noite, tem ave noturna, tem ave durante o dia, tem animais noturnos, tem insetos noturnos, assim, tem também como dia, que é para compensar, para tudo funcionar, para que esse trabalho, esse grande mecanismo que é a Terra, não pare nunca, e não para. E o sol nasce todo dia, se põe todo dia, né? E as nuvens se formam pelo trabalho da evaporação da água, tudo. Então, todo tem um processo que é fantástico. Então, quando a gente estuda essa lei, a gente se sente privilegiado e devemos aí partir até para a primeira lei que é da adoração, sabe? Adorar isso, que tudo isso é fantástico e é tudo para nós, é tudo feito para nós, porque no fim das contas, lá na cadeia evolutiva, moralmente falando, está o homem. Então é todo um cenário para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir. E tudo está trabalhando à nossa volta, tudo. É um trabalho incessante, o tempo todo. Agora mesmo, se parar um pouquinho para perceber, a gente imediatamente vai ver trabalhando alguma coisa, seja na planta que está dentro do recinto que a gente está, seja o nosso corpo trabalhando, seja um ruído lá fora que a gente está tendo, um ruído natural, né? Está tudo funcionando, né? E mesmo artificialmente, a geladeira, o freezer está funcionando, outro equipamento, o relógio que está batendo, tudo. É tudo funcionando, está tudo funcionando à nossa volta, né? Inclusive nós mesmos. Né? Mas, enquanto sem o saberem, os animais, né? Eles se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais. Desculpa, mas enquanto sem o saberem, eles se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais. São os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Então, todo esse mecanismo está funcionando porque a serviço da criação. E aí a gente fala, nossa, mas será que é só aqui na Terra? Não! No sistema solar, pode ver os planetas e os satélites, estão tudo aí funcionando, girando incessantemente, desde que eles passaram a ser constituídos. Aí a gente pega o sistema e, como um todo, está girando, né? E está tendo um percurso que também está trabalhando já dentro de algo maior, né? Que é da galáxia. E aí vê a galáxia que está funcionando, tudo ali está no meio de tantas outras, mas incontáveis para o nosso nível, e está funcionando. E aí o universo todo está funcionando. Aí a gente se lembra da fala de Jesus, né? Meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então, é não parar de trabalhar. Mas que tipo de trabalho? Isso a gente vai vendo ao longo da nossa, à medida que a gente explora o nosso conteúdo de hoje, né? Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Então, a gente não está totalmente consciente disso. Quando uma ave migratória sai de um lugar, voa milhares de quilômetros para passar uma temporada no outro, para procriar tudo, ela está trazendo com ela um monte de vida junto. Sementes, micro-organismos. Então, olha só o trabalho dessas aves migratórias. Peixe, mesma coisa, levando para outro lado alimento, ainda que seja um resíduo deles que vai alimentar novas formas, outras formas. Né? E o vento que vai para lá e para cá, e as correntes migratórias, as correntes marítimas e tudo, está tudo funcionando, ainda que a gente não se dê conta. E normalmente a gente não se dá conta, né? Porque as nossas preocupações são outras. Aqui, a 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? No mundo mais elevado, precisa trabalhar? Aí os espíritos falam, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Olha que coisa bonita. Então, do mesmo jeito que aqui, as nossas necessidades são além da nossa manutenção, da nossa conservação,
também tem aquilo que alimenta nossas paixões. Então, o nosso trabalho é muito mais material do que espiritual. E aqui ele fala, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Por que vai trabalhar materialmente se não há necessidade? Vai inventar necessidade? Isso é típico nosso, né? Mas típico de onde nós vivemos aqui no planeta, exatamente no momento que nós vivemos. E tem sido assim por um bom tempo, até agora. Mas não julguei, e deve ir um pouquinho mais adiante, né? Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Outro dia eu me lembrei daquela novela, perguntei para a Marileide, ela falou, é a viagem, né? Então, tinha aquela novela que mostrava o plano espiritual superior, era aquele gramado extenso, cheio de gente branco, sentadinho ali e tal, e os coelhinhos permeando ali aquela turma, né? Para lá e para cá, tá? E eu olhava para aquilo e falei, meu Deus, que tédio, eu não queria ir para aí, não. Eu preferia ir para um lugar onde tivesse alguma coisa para fazer. Então, é isso que ele está falando aqui. A ociosidade seria um suplício, ao invés de um benefício. Então, a gente não se aposenta espiritualmente. Não, agora eu atingi um nível espiritual tão elevado que eu não preciso nem fazer o bem, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, né? Lê do engano, porque o trabalho não cessa nunca. O espírito não se aposenta, né? Isso é coisa nossa aqui. 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Digamos lá, ganhei na loteria, está lá com milhões, não importa a cifra, milhões, né? Não, quer dizer, não importa o padrão monetário. Pronto, já não preciso mais trabalhar? Já estou livre da lei do trabalho? Aí, os espíritos falam, olha, do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Eu posso não precisar mais trabalhar intelectualmente, com as mãos, com isso, com aquilo, tal, mas tem outro lado, tem que ser útil. Eu vou viver de papo para o ar, porque eu ganhei na loteria, ou porque eu trabalhei tanto, juntei tanto, que agora não preciso mais trabalhar? Então, qual que é a utilidade minha a partir de agora? O que eu vou fazer? Então, a aposentadoria é uma coisa, mas o trabalho útil, esse é outra. E é esse que vale. Se aposentou, ótimo, fez um excelente trabalho, trabalhou durante décadas e pôde, contribuindo né, com a previdência social, seja do país que foi, chegou lá naquele final, lá tá, e recebe por aquilo. Está dentro da lei, está bonitinho aquilo. Agora, a partir daquilo, já não faz mais nada, só vai jogar dominó na praça, só vai ficar vendo TV, né? Não, é usar isso tudo para que a gente possa ser útil. Olha que beleza! Então, o trabalho está diretamente relacionado à utilidade. Se o homem quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar a sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Então, ele vai ter mais tempo para isso. Não é tempo mais para não fazer nada. Eu até brincava, né? É uma brincadeira isso. Quando eu aposentasse, ia acordar mais cedo só para ficar sem fazer nada mais tempo, né? Que eu tinha trabalhado tanto, mas nada disso. Tem que acordar mais cedo para fazer alguma coisa útil, qualquer ela que seja. Fazer parte dessa grande engrenagem e contribuir com ela. E não ser um parasita daquilo, né? 680. Não há homens
que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil, então, a pessoa não pode trabalhar, tal. É inútil essa existência? Aí, a resposta é: Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Sempre dá para fazer alguma coisa. Muitas vezes eu me lembro, até a gente assistiu uma palestra dele nos nossos grupos espíritas, o Jerônimo Mendonça, né, que Chico apelidou de o gigante deitado. Ele teve um problema de degeneração muscular, né, e ele paralisou do pescoço para baixo. E ele ia para todo lugar fazendo palestras, auxiliando pessoas, mantinha um grupo, mantinha uma atividade de auxílio ao próximo enorme. E ele conseguia das pessoas os recursos para fazer o bem ali que ele tinha. E nada parava ele, a ponto da mãe dele falar: olha, de todos os filhos que eu tenho, o que não anda é o que mais não para em casa, né? Tal era o quanto ele se mexia para fazer o bem. Essa questão 643, vamos ver, ele fala, veja o item 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem. Vocês percebem como o bem, nesse caso, ainda que não seja algo de produzir algo material, mas é um trabalho. Aí os espíritos dizem: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens para se poder fazer o bem. Basta viver, basta estar junto com as pessoas e tem sempre o que fazer de bem. A cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. O egoísmo não vê as necessidades. Enquanto fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Bom, o que eu vou falar de novo é o que eu sempre falo, né? Que é o que eu entendi, é o que eu aprendi. Então, eu estou sempre relembrando para mim e, quando tenho oportunidade, para quem quer que seja. Como existe uma inter-relação nas questões do Livro dos Espíritos, nas obras básicas, em Kardec como um todo. Tudo se entrelaça, tudo se encadeia, tem uma lógica. Nenhuma questão, nenhum ponto das obras básicas desmente o outro ponto. Então, ele puxou a 643, ou seja, da 680, voltou para 643 para mostrar: escuta, para ser útil, basta estar no meio das pessoas, basta não ter o véu do egoísmo diante dos olhos. E aí, a 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Aí os espíritos falam: certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Então, uma vez de cada. Hoje, como pai, eu posso ajudar meu filho? Eu ajudo. Amanhã, como pai, que não posso mais fazer nada, é uma obrigação do filho ajudar. Mas nem sempre a gente vê isso. Os exemplos estão piorando cada vez mais. Então, aqueles que têm... hoje a gente vê com muita naturalidade, quer dizer, não que nós vemos com naturalidade, mas é muito natural já se colocar imediatamente os pais num local onde possa, sabe, se livrar lá, põe num depósito qualquer lá e se, né, alimenta com dinheiro, tudo, está lá, tudo, mas não está tendo trabalho nenhum. Né? Mas que trabalho que é esse? É o trabalho, esse que não é material, esse do carinho, do amor, da próximo, da retribuição do que ele fez, que normal, a grande maioria faz o bem para o filho, né? Então, depois é o payback, né? Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Isso é natural.
a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. Ele estava falando da atual sociedade de 164 anos atrás. Já pensou? Ou 3. Mas 160 anos atrás. Então, isso é um problema que já está vindo desde há muito tempo. Então, é uma escola que está se formando. Então, os filhos aprendem com os pais que devem abandonar os pais. Os avós, no caso, né? Então, a gente vai retribuindo, e assim vai, até que a gente desperte. Aí ele fala, vai no item 205, vamos ver o que tem lá. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Aí os espíritos falam, ela os amplia em vez de destruí-los. Então, a reencarnação, sabe, fortalece os laços, não destrói. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Então, ele é mais forte, o laço que nos une, né? A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue numa encarnação anterior. Puxa vida, eu não tinha me dado conta disso. Pode ser que seja aquela pessoa que eu gosto tanto, que não tem nada a ver com a minha família, seja alguém que já foi parente meu, que já foi um irmão meu, já foi pai, já foi mãe, já foi filho, esposo, esposa. Então, só isso para explicar. E só isso para nos levar a ver cada vez mais a humanidade como uma grande e única família. E outro dia eu estava ouvindo uma palestra que falava da humanidade, só que não falava da humanidade essa que está em torno desse torrão nós chamamos de Terra, de planeta Terra, né? Mas sim a humanidade universal, em todos os planos que existem, esse multiverso que hoje a gente está começando a se acostumar a falar com tantos planos espirituais e materiais e que a gente não tem conhecimento, mas está aí, que é imenso, que não tem um lugar vazio no mundo, no universo, no multiverso, não tem, é tudo preenchido. E por quem? Por seres humanos, por espíritos, encarnados ou não, que formam uma grande família, simplesmente porque todos foram criados pelo mesmo Pai. Então, a oportunidade de trabalho, nós não podemos desperdiçar nunca, que nós podemos estar fazendo, inclusive, a benefício de alguém que já foi do nosso sangue. Aí, na questão 682, sendo o repouso, agora nós estamos no limite do trabalho e repouso, tá? Que são a segunda parte da lei do trabalho, né? Segunda e última parte, que é dividida em duas partes. Então, agora nós estamos falando no limite do trabalho, o repouso. 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza, quer dizer, não é algo que seja legal, do ponto de vista de lei, repousar? Os espíritos falam, claro, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. É quando a gente angaria novas forças para o dia seguinte. Então, o corpo nosso precisa disso. As células estão trabalhando, elas precisam de um tempo para se refazerem. Os sistemas nossos, os organismos, precisam de um tempo para poder estar no dia seguinte pronto para a nova experiência. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência que deve elevar-se acima da matéria. Então, aí, poxa vida, então meu corpo está repousando e meu espírito está repousando? Não necessariamente. Ele pode estar se desvinculando,
se emancipando do corpo e indo para locais onde ele possa fazer algo útil. Por isso a necessidade da gente ter sempre o desejo de fazer algo útil, ter sempre assim o costume de fazer algo útil, porque até dormindo nós podemos fazer isso, dormindo o corpo, porque o espírito segue, né? Então, como ele fala assim, é o espírito, a liberdade é o espírito, a inteligência, para se elevar acima da matéria. Deixar a matéria ali quietinha, deixar ela ali descansando, repousando, e eu me elevo e vou até locais onde eu possa ser útil. Aí Kardec fala, mas e qual que é o limite do trabalho? Né, na questão 623. A pergunta é tão simples, né? O limite das forças. Então, nós sabemos quando nós devemos parar. O único problema é que a gente não para quando a gente sabe que deve parar. A gente vai além dos limites. Um dia, tudo bem, outro dia também, dois, mas se aquilo vira uma rotina, nós não estamos fazendo com que o corpo tenha o tempo suficiente para se refazer. E nos dias de hoje, para suprir nossas necessidades, que não são as necessidades animais da preservação, mas são outras necessidades, necessidades até criadas para que se trabalhe mais, para que se consuma mais, para que, enfim, tenha. Veja bem, eu não estou falando, não estamos discutindo aqui nenhum tipo de como que deve ser o consumo, não, tal, mas estou falando uma realidade, é a fotografia do momento. Nos foi imposto algum tipo de necessidade que não era antes. Se pegar 500 anos atrás, tinha muitas necessidades que daquela época que hoje já não existe, mas não precisa mais. No entanto, hoje tem muito mais do que antes. Muito mais. De novo, basta olhar na volta nossa. Tem muita coisa aqui que talvez pudesse passar sem. Mas não, foi criado em mim uma necessidade de ter aquilo, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo, e eu tenho, ou aquilo, enfim, né? Ou isto. Né? Então, o repouso, desculpa, o limite das forças é o limite do trabalho. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Puxa vida, mas Deus é bom demais. Até nisso ele deixa por conta nossa. Ele não quer interferir. Somos nós que somos donos da ação que a gente tem que fazer para aquilo que é o melhor para nós. Tudo. Que coisa, né? De novo, dá para voltar lá para a lei da adoração, levar as mãos para os céus e agradecer a Deus pela liberdade que nós temos, né? De poder achar nossos limites. Se nós achamos nossos limites ou não, isso é problema nosso, é individual, é de cada um. Tá? 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Ixi, o que nós podemos pensar disso? Os Espíritos falam, olha, é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Qual que era aquela? Aquela que nós falamos aqui, o limite das forças. E Deus dá liberdade ao homem, tanto quem está trabalhando, quanto aquele que está submetendo o outro ao trabalho. Então, nós é que vamos estar decidindo, né? Aí vamos lá para o item 273, para ver o que ele quer dizer com isso. Um homem pertence a uma raça civilizada por expiação, deve ser assim, algo parecido. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Aí, a gente lembra que a questão anterior que está falando assim é de imposição, né, a excesso de trabalho a outros, tá? Aí os espíritos falam, sim, mas isso depende do gênero de expiação. Aí ele dá um exemplo, que não é lei,
Isso aí não é que vai acontecer para todo mundo que está naquela posição que nós vimos na questão anterior. Um senhor que tenha sido duro para seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Mas isso não é uma raça selvagem. Não, não Pois é. é, não é a pergunta e a resposta parece que não se casam muito bem, né, nesse caso aí. Não é. Mas vamos entendendo aí, depois a gente pode até discutir melhor isso, tá? Quer ver? Mas ele está falando que a pessoa, ele voltaria, digamos, uma pessoa altamente intelectualizada, que tendo acesso a muita tecnologia, está num outro patamar de evolução, evolução material, tá? Ele aplica tudo aquilo que ele não deveria aplicar, ou seja, faz exceder a essa pessoa o trabalho, e aí ele pode vir numa outra oportunidade sofrer os mesmos maus tratos que ele impôs, né? Então, é nessa colocação que ele fala. É que vamos ter que entender, cara, que aqui a linguagem, o conhecimento, a maneira de se colocar eram outras naquele tempo, né? Então, uma pessoa de raça selvagem era não instruída. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste aí, porque hoje se chamar alguém de selvagem ou classificar como de selvagem é politicamente incorreto, né? Então, tem uma série de, hoje, exigências que naquela época não tinha. Então, a maneira de tratar era outra, mas a ideia era essa. Alguém que veio como senhor de escravos pode ter, em contrapartida, para que aprenda, para que dobre o seu orgulho, passar pelo mesmo maus tratos que ele infligiu. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. E uma expiação, se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. É uma expiação, desculpa. É uma expiação se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Como que Deus determina? Através das leis. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre os povos. Então, se trata de uma missão. Então, são as maneiras que podem ser assim, recuperar, né, aquilo que um dia foi uma má atitude, um mau procedimento, né? Então, voltando à resposta, é uma das piores ações, essa de abusar da autoridade. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Hoje, a nossa postura com relação ao trabalho é muito materialista. E ela visa o lucro, ela visa a produtividade, ela visa um monte de coisas, né, que não necessariamente o ser humano. Como ele fala, aquele que tem o poder de ter sob sua responsabilidade um grupo de pessoas, ele é responsável pelo trabalho, pelo bem-estar, por tudo que se refere àquele empregado ou aquele grupo de empregados. Hoje as leis estão muito mais, mas muito mais a favor do empregado. Muitas por imposição, muitas por brigas, né, de conquista, né, lutas, mas a verdade é que hoje, comparado à Revolução Industrial, por exemplo, onde as pessoas não tinham horário para parar, não tinham dia de semana, não tinha nada, que é aquilo que nós falávamos, que o corpo precisa do repouso. Não que nós falávamos, que nós estudamos aqui. Aí, Kardec pergunta na 685, o homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. Olha só, mesmo nessa resposta, ele está falando, se tem um pouquinho de força, emprega para utilidade. Então, ele não está obrigado, principalmente se ele não tem como fazer. Mas se ele tiver qualquer coisa para oferecer, ele vai estar sendo útil.
Aí nessa mesma questão, mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Aí ele fala, o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Então, nós vamos percebendo que ao longo das existências, e isso mais fortemente no futuro, a gente vai perceber que vai haver um cuidado especial para aqueles que não têm condições. Hoje, vai para a rua. Hoje, é desabrigado. Aquele que não tem mais como ter ganhos para que possa ter aquele mínimo, que é a casa, o conforto dele, o alimento, né? Aquilo que vai trazer a manutenção dele e também suprir as necessidades que ele precisa, como ser humano, higiene, todas essas coisas, né? Mas, num futuro, certamente, a sociedade vai ter mecanismos para auxiliar esses necessitados do ponto de vista, assim, não tem trabalho, então ele tem como ser amparado. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo aqui, neste país, assim, o esforço na oportunidade ao trabalho, e não importa a idade. Então, é muito comum a gente ver pessoas de idade avançada, que já estão até aposentadas, que talvez até nem precisassem trabalhar, mas estão trabalhando, estão sendo úteis na sociedade. Então, isso é muito positivo. Então, e ao passo que existem países que chegou uma determinada idade e já não tem mais opção, já não tem mais trabalho. E a pessoa tem que fazer qualquer tipo de trabalho, às vezes até exigindo muito do físico, quando não tem para oferecer, para poder subsistir, né? Aí Kardec faz assim, um apanhado, né, um comentário a respeito disso. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Digamos, eu aqui, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, mas não tenho oportunidade, não posso trabalhar. Né? Que é necessário, mas e daí? Tem que ter trabalho, tem que ter oportunidade. E isso, no mundo melhor do ponto de vista evolutivo, né? As oportunidades não faltarão. Então, vai haver sempre um esforço de oferecer oportunidades para que as pessoas possam se sentir úteis. E também aqueles que, apesar das oportunidades, mas não têm força física suficiente, então ele tem como ser auxiliado. Então, é toda uma estrutura que deve ser voltada, seguramente. E não fala-se em comunismo, não fala em socialismo, não. Se fala em fraternidade, algo assim que realmente as pessoas estão distribuindo entre si, uma ajudando a outra, uma sabendo a necessidade de outra, né? Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. De novo, penso, nossa, quantas vezes já aconteceu isso, né? Problema econômico, problema de pandemia, problema de clima, enfim, uma série de coisas que pode trazer a escassez, né? E a falta de trabalho. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Então, existe um esforço da sociedade, dos governos, de manter o equilíbrio, né, entre produção e consumo, para que sempre haja oportunidades. Mas ela não é baseada nesse senso fraterno, ele é baseado na economia, né, nessa grande engrenagem que move
o mundo, materialmente falando, né? E claro que, em razão disso, também muita coisa é aproveitada, né? Aí falando moralmente, espiritualmente, né? Mas nos momentos de baixa, a fome continua, a fome não espera, que é isso que ele fala, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Olha só como Kardec estava sempre lembrando disso. Educador como era, ele sabia que grande parte, ou melhor, a solução para as coisas estaria na educação. Esses dias a gente estava comentando, a Verinha e eu, né, a postura nossa como eleitor no Brasil, que migra de um lado para outro e vai assim daquele jeito, né? Então, o reflexo é que os nossos administradores são justamente o reflexo, que eles são o representante da maneira com que o povo pensa. Agora, para que ele possa realmente trabalhar isso, ele precisa de educação. E se a educação não é boa, então fica um círculo vicioso. E Kardec já falava isso aí, que nós temos que ter esse diferencial, a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquele que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. Aí ele nos remete à família, a importância nossa de formar aqueles que vão ser os continuadores do que nós somos. Se eu sou mau pai, se eu sou mau exemplo, muito provavelmente os meus filhos serão como eu, né? Ao passo que se eu colocar todo o meu esforço na educação, no melhor exemplo, muito provavelmente, por mais que a sociedade imponha um determinado ritmo, um determinado comportamento, eles vão ser aquilo que eu dei de exemplo, vão dar continuidade. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, olha só, que são aqueles que estão nascendo, né? Sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmos e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. Então, volta naquilo que Kardec percebeu, que a doutrina espírita, que se baseia na moral, na evolução moral, seria uma grande alavanca, a grande solução de transformação da humanidade. Então, nós hoje formamos aqueles que estão sob nossa responsabilidade para ser melhores funcionários, melhores trabalhadores, melhores executivos, né? Queremos dar a melhor escola para isso. E nós não podemos nos esquecer de que, junto com isso, nós temos que dar todo o apoio, todo o amparo moral. Porque todo esse conhecimento sem moral vai demorar muito mais tempo para que a gente coloque nos eixos esse mundo que precisa muito de ser organizado do ponto de vista moral, né? Para passar para um outro patamar na nossa evolução como humanidade. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, a elemento real do bem-estar, a garantia de segurança de todos, da segurança de todos. Não tem jeito. Ou é todo mundo,
ou nenhum. Nós não vamos conseguir evoluir de forma individual. Nós não vamos criar uma bolha de elevação espiritual. Ali, embaixo daquela redoma, vive uma comunidade de espíritos evoluídos, cercado, como se fosse uma ilha, por um mar de espíritos ainda imperfeitos. Não existe isso. Ou é todo mundo, ou, entre aspas, nenhum. Então, esse é o nosso esforço. E Kardec sempre nos lembra da educação moral. E, como a gente busca também, né, não sempre, mas sempre que possível, coloca comentários do tradutor, que neste caso é o Herculano Pires, né? Ele fala da concepção espírita de trabalho como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista, segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, agindo sobre a natureza, que está fora dele, e transformando-a por meio da ação, o homem também transforma a si mesmo. Então, é uma forma de ver, né? dele entender como é que essa transformação pode ocorrer. E aí, Herculano Pires nos lembra da questão 766, que nós vimos agora. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Agora ele comenta sobre o espiritismo, em cima do que Marx fala, né? O espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Olha a finalidade do trabalho. Olha que grande alavanca de progresso moral ela representa, né? O trabalho representa. A diferença está em que, para os marxistas, a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na Terra, enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos da Terra, que isso é consequente, não tem jeito, a gente trabalha, vem para a gente, vem o retorno, né? O trabalho proporciona também os da evolução espiritual, desde que ele seja bem entendido, bem aplicado, nos módulos, na maneira que nós vimos agora, ao longo desse estudo. Por isso, não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe pode dar. É tirar o máximo dessa capacidade de trabalho. Tirar todos os proventos, todos os resultados, todos os lucros, entre aspas, né? Um mundo socialista, de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo o prometido pelas religiões. Nós estamos tão arraigados nisso de que quem trabalha é de um nível inferior, né? Que a gente busca sempre o ócio, até mesmo no paraíso. O paraíso não precisa trabalhar. Está lá sem fazer nada, que é isso que ele fala, né? Esse mundo espiritual de ociosidade, né? O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas no seu devido lugar. Esse era o tema de hoje. Depois nós vamos tratar da lei da reprodução, que não deixa de ser bonito também, né? Muito bem. Não é mesmo, um estudo bonito esse do trabalho? A gente passa até a encarar de forma diferente, né? Antes era aquele negócio, não vejo a hora de estar em casa, não vejo a hora de parar isso, eu não aguento mais. Hoje, a gente já está vendo a necessidade do trabalho, né? Isso sem contar nas nossas
necessidades de compartilhar um tempo com algumas pessoas no nosso trabalho. Mas hoje o assunto era trabalho em si. Algum comentário, Inês? Parece que você está manifestando assim. Eu acho que, em ouvindo, né, e observando, o negócio que a gente também tende a confundir o trabalho com o emprego, né? Igual você, no começo do ensino, você falou que seu filho estava fazendo um trabalho que não é o emprego dele. Ele estava aplicando o esforço dele, a vontade, a energia em um trabalho. Então, assim, existe uma grande diferença entre o emprego e o trabalho. Então, essa lei do trabalho, ela é lei divina, ela é uma lei que ela é imutável, porque simplesmente ela é obrigatória à nossa própria evolução. Como você disse, o nosso sistema, o nosso corpo, ele inteiro trabalha, e ele trabalha independente até, né? O nosso sistema celular, ele trabalha, a gente querendo ou não, ele está trabalhando, o sistema nervoso, né? Igual eles dizem que o cérebro até hoje, em comparação ao universo, né? Ele é um universo à parte, e ele trabalha constantemente. Então, assim, tudo trabalha, né? Como você explicou também, o peixe tem sua função, a abelha tem sua função, o vento tem sua função, o ecossistema ele evolui com esse trabalho da natureza, né? É porque às vezes um peixe que não pertence a um rio acaba chegando lá e aí, né, vai gerando uma outra geração de peixe, talvez um peixe com menos espinho, um peixe mais saboroso ou até mais peixe. A abelha leva o pólen, o vento também, né? Também tem essa função de distribuir frutos a terras que às vezes não tem aquele fruto. E assim, né? Assim, o exemplo é o deserto, o nosso deserto, aqui a gente tem tanta fartura por estar numa terra tão infértil. Então, assim, o trabalho ele é constante. Agora, o trabalho manual, o emprego, aquilo que a gente tem que fazer para a nossa sobrevivência, né? Aí, assim, é igual você explicou, a gente tem o direito de descanso. Eu acho que tem um pouco de preconceito, vem da Bíblia, né? Porque no Velho Testamento, qual foi a punição de Eva e Adão, né? Depois que eles fizeram trabalho. Então, o trabalho para o antigo, né? Para o ancião, para aquela geração, era uma punição. Eles não viam o trabalho como uma honra até, né? Eles viam como uma punição. Aí, igual você falou, é pela expressão de palavras também, né? Eu não acredito que Moisés, ao escrever a Gênesis, quis dizer... Acho que às vezes faltava palavras para explicar realmente o que ele estava dizendo. Assim como a gente estuda Kardec, algumas palavras não se encaixam com a nossa maneira de pensar de hoje. Mas é isso, e também, assim, eu acho que a explicação de que aquele que não trabalha, nós temos o dever de trabalhar, né? Para aquele que não tem a capacidade física ou mental, ou às vezes não tem, né? No Brasil, assim, eu mesmo já vi muita gente que queria trabalhar, mas não tinha emprego. Então, assim, fazer o quê? Ainda tem muito preconceito, igual você falou, quanto à idade da pessoa. Às vezes, o grau de educação escolar nem tem a ver com o que a pessoa vai exercer a função, mas ele tem que ter um certo grau de educação escolar que, às vezes, ele não se qualifica por aquilo, entendeu? Às vezes, tem muito mais competência do que um formado, às vezes, tem muito mais boa vontade, e isso a gente vê em qualquer lugar. Aí vem o nosso trabalho também, né, de mãe, de pai, as pessoas que estão em casa, né, as mulheres que ficam em casa. Eu lembro da minha avó, ela acordava 5 horas da manhã e era até anoitecer, porque eles acordam quando o sol nasce e descansa quando o sol desce, né? Posso te interromper um pouquinho, Inês? Lógico. Porque eu não entendo essa diferença entre emprego e trabalho no mundo espiritual. Para evolução espiritual, eu não consigo ver essa diferença. É ocupação, da mesma maneira, né? Tem até se você se lembrou, o nosso lar, o mundo espiritual também você é remunerado, né? Só que não é monetariamente. Tem aquele exemplo daquela senhora que ela vem pedir um favor, né, ao cara lá que comanda o nosso lar. Ela queria se comunicar com os entes queridos. Aí ele falou: infelizmente a senhora não pode, porque a senhora não trabalhou o suficiente para adquirir
bônus horas para conseguir essa graça. Então, assim, não é só o capitalismo que gera remuneração. No plano espiritual é outra coisa. No caso de Nosso Lar, eles chamam de bônus horas. Não sei o que outras colônias... Não, é que você comentou, você abriu a sua fala dizendo há uma diferença entre emprego e trabalho. Eu fiquei confusa, porque para a lição de hoje, eu acho que não há diferença. É ocupação. Qualquer ocupação é válida. A lei do emprego. Acho que o Luiz pode explicar melhor a diferença. Não, Existe diferença? Eu não vejo diferença. Não, quando ela falou isso, talvez eu entendi que ela estava se referindo ao trabalho aqui, né? Ao trabalho nosso como encarnado, né? Que tem um emprego, tem um trabalho. Assim que foi como eu entendi. Porque muitas vezes as pessoas, elas realmente veem no trabalho um simples mal necessário, que são remunerados por isso, fazem aquilo sem ter o devido amor, a devida utilidade para aquilo. E então, por isso que para mim é isso que você estava se referindo, Inês? É o trabalho remunerado? Você está chamando de emprego? É isso? Eu não entendo que você não está entendendo. Esse é o problema, porque para mim existe uma diferença enorme entre trabalho. Não, mas em termos, sim, aqui para gente encarnado. Mas em termos de o que você ganha por estar ocupado, em ser útil, é indiferente se é um trabalho remunerado ou se é um emprego, é só outra palavra, né? Semântica. Porque se fazer útil, eu acho que é isso que a gente está conversando hoje, é o se fazer útil, não é isso? Eu estou confusa agora. Na verdade, o emprego ele é uma forma da gente conseguir renda, né? E o trabalho, ele é você vai em busca de objetivos, de realizações através do trabalho. Mas o emprego, ele não deixa de ser um trabalho. Eles são diferentes palavras, mas não deixa de ser um trabalho. O mais importante na lição de hoje é a gente entender o que ele está falando em termos de qualquer tipo de emprego ou trabalho, né? Qualquer tipo. Ocupação. Na verdade, uma ocupação. Ele tem que ter um fim maior, não só de ganhar dinheiro, porque você é útil dentro do seu emprego, né? Dentro da sua ocupação, ou dentro do trabalho. Isso, foi isso que eu entendi também. Por isso é que eu não entendi quando a Inês comentou a diferença. Eu falei, que diferença? Porque eu não vi a diferença. O mais importante é você ver que nós não podemos ficar na ociosidade. E isso é o mais importante, porque o trabalho... Isso, ser útil, né? Ser útil. Ele enriquece, né? E mesmo você fazendo um trabalho para você ter o recurso material, que é importante para a nossa vida, né? É necessário que a gente faça com um objetivo de crescimento, mesmo que você não goste do que você faz. Você vai lutar para conseguir outras coisas melhores que você gosta de fazer. Mas, enquanto está ali, você tem que fazer esse trabalho, essa ocupação, com a intenção de ser útil. Seja em que nível, seja no seu... Entendi. Não, foi isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi da lição de hoje também. O interessante também é que ele termina trazendo do trabalho, da lei do trabalho, o aspecto moral. Sim. E aí traz para a educação. Olha como as coisas são todas realmente concatenadas, né? É uma coisa... E a gente vai vendo que as leis morais, elas têm entre elas vínculos, ligações. Então, não podia ser diferente. Isso que muitas vezes me maravilha. E eu paro assim, penso assim, falo, nossa, será que eu não via isso? Ou será que eu não dava tanta importância para isso? O que acontece? Eu acho que é um amadurecimento, né? Não estou dizendo que eu virei espírito superior, por favor, que ninguém, né, exagere aí nos meus... Mas isso que leva a gente a ver
assim, as coisas no melhor ângulo. Tem uma mão levantada aqui da Ana Paula. Você pode falar, Ana Paula? Vocês estão me ouvindo? Claro, Sim. agora sim. Agora que você abriu Então tá o bom. microfone, sim. Eu acho que a gente também tem que... Aquele comentário do Herculano Pires, ele é muito profundo, né? Porque ele não vai falar simplesmente do trabalho como a gente conhece, mas também do trabalho em sociedade, né? Do que o trabalho significa para a nossa sociedade. Sim. De um lado, o que o Marx falava é que o trabalho como ele é feito hoje, ele aprisiona a pessoa, né? E realmente ele aprisiona, no sentido de que muitas pessoas não têm a real oportunidade, né? Porque essa oportunidade que o capitalismo fala muito